Imagina a situação. Você tem que sair do país que nasceu para mudar às pressas dali. Você tem que se refugiar em um país que você mal conhece. E aí você tem que sobreviver, né, gente? E aí, o que fazer? É o que a artesã do empreendimento familiar Majanuco, a Rosa Paulina Bravo Henriques, nossa convidada de hoje do Perfil e Negócios, viveu na pele. A refugiada venezuelana trabalha aqui em Brasília. Seja muito bem-vinda, Rosa. Obrigada, Maria. Obrigada pelo convite e por compartilhar minha história. Bom, muitos dos imigrantes recorrem ao empreendedorismo para conseguir construir uma nova vida aqui no Brasil. Para vocês terem uma noção, gente, em 10 anos ocorreu um aumento de 24% do número anual de novos imigrantes registrados no Brasil, sendo as imigrações venezuelanas, haitianas e colombianas as principais responsáveis pelo aumento. Rosa, você veio para o Brasil buscando uma vida melhor e ainda grávida de 7 meses. Muito corajosa, fiquei impactada com a sua história. Conta um pouco para a gente, por favor. Então, Maria, há quase 5 anos atrás, minha família tomou a difícil situação de deixar nosso país devido à crise que estávamos atravessando. E naquela época eu tinha 7 meses de gravidez e mesmo assim, com todas as coisas ruins que pudessem acontecer, a gente se carregou de coragem e veio para o Brasil com um sonho, com uma esperança, com umas ganas enormes de melhorar nossa vida, de ter uma vida melhor. Então foi através da arte que a gente pensava se suster, ter o sustento para a nossa família. E chegamos aqui, chegamos por terra, chegamos no estado de Roraima e aos poucos fomos avançando nas cidades do norte, até que chegamos em Amazonas. Aí nasceu nossa filha caçula, a Paulina, e sempre fomos trabalhando com arte, com artesanato. Sim. De uma forma mais informal, na rua mesmo, mas foi assim que a gente foi tirando nosso sustento aqui no Brasil. Uau! E quando e como você começou a empreender? Então, esse processo, na verdade, começou na Venezuela, só que de uma forma mais ingênua, sabe? Eu tinha toda uma rede de apoio, conhecia o sistema do meu país, então, assim, não tinha todas essas ferramentas que eu aprendi aqui no Brasil. Quando chegamos no Brasil, a gente tinha algumas prioridades, algumas necessidades que não permitiam ver muito assim, em direção ao futuro, que era o nascimento de nossa filha. A gente tinha que se preparar para esse momento tão importante. Então, mesmo que a gente trabalhava com a arte, que saíamos a vender, a gente não tinha uma estrutura, um planejamento. Todo o que a gente ganhava através da venda, todo ia direcionado para esse momento. Ao passar o tempo e através da viagem e a necessidade, a gente viu que era preciso estudar, preciso entender como, através de nossa arte, que nos dava nosso sustento, nós podíamos ter uma rentabilidade melhor e com isso conseguir uma vida melhor. Então aí a gente, quando chegamos aqui em Brasília, chegamos justo com a pandemia. Foi um momento de desespero, um momento de angústia, porque não sabíamos o que estava acontecendo. Era muita informação e ao mesmo tempo não estavam as coisas claras. E aí eu vi uma oportunidade. Muitos cursos de empreendedorismo começaram a emerger. Muita informação de muitos lugares e a gente começou a participar dessas mentorias, dessas aulas e vimos que nós tínhamos um potencial muito grande que não estávamos desarrollando da forma correta.
E nesse processo foi que eu comecei a entender como funcionava o negócio de forma efetiva. Regularizamos nosso empreendimento através de criar um MEI, um registro de microempreendedor. E através daí vimos um mundo de possibilidades. O mais importante que a gente considerava naquele momento era que tínhamos a arte, tínhamos o conhecimento e a gente tinha a força de querer que através da arte ter uma vida melhor. E é o que estamos fazendo. E hoje qual é o empreendimento de vocês? Nosso empreendimento está direcionado em um artesanato. Estamos enfocados atualmente na arte de macramê, que é uma arte que se faz com nó. A única ferramenta que se usa são nossas mãos. Por exemplo, esse colar aqui que eu tenho está feito nessa arte. Que é lindo, né? Que você falou, inclusive, que é a sua aliança, né? É minha aliança, é minha aliança de casamento. Minha esposa fez para mim, já tem mais de 4 anos. Eu uso a diário, pode molhar, não tem problema, não estraga. E o centro está feito em cerâmica, é parte da cultura da Venezuela, é um petroglifo da Venezuela. E eu carrego porque forma parte de mim, né? Parte da minha cultura também, do que eu sou. E como que vocês comercializam os produtos que vocês criam, que vocês fabricam? Então, a gente agora, neste momento, contamos com um espaço físico na Feira de Artesanato Torre da TV, aqui em Brasília. Sim. É um espaço idôneo, porque é um espaço de referência do artesanato em Brasília. Estamos aí no Bloco R, box 597. Pode falar, por favor. Estamos aí e estamos a partir das quarta-feiras até domingo. E aí comercializamos nossos produtos. Ampliamos um pouco mais o macramê, já não é tão só colares e pulseiras ou brincos, sino que fazemos decoração para interior e exterior de casa, painéis de macramê, tapetes, almofadas de macramê. E deve ser bastante trabalhoso, né? É bastante trabalhoso, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Eu já tenho 9 anos fazendo arte de macramê, então he podido desenvolver. E a gente cuida muito dos detalhes em nosso trabalho que marcam a diferença. Um diferencial também maior que a gente tem é que fazemos peças únicas. A gente não faz 2 peças iguais. Principalmente sabendo que as pessoas, todos nós, na verdade, somos pessoas únicas. E então, porque através da arte a gente pode, o limite está só em nossas mentes. Verdade. E vocês fazem também cerâmica, né? Fazemos. E nesse momento a gente está com esse projeto um pouco parado. Não temos espaço físico para ter nosso ateliê, mas já temos todas as nossas ferramentas e equipamentos. Estamos em busca desse espaço, mas é uma arte que a gente quer expandir. Na Venezuela, a gente tinha um ateliê de cerâmica. Tínhamos vários projetos, como, por exemplo, desenvolver nossos próprios esmaltes. Retirávamos a argila desde as minas, então assim fazíamos todo esse processo. Uau. Desde retirar a argila, processá-la e fazer as peças finais. Todas enfocadas em cerâmica utilitária, ou seja, pratos, bandejas, copos, xícaras, que além de decorar nossos espaços, dar esse aconchego, que funcione, tem que funcionar. Claro, com certeza. Rosa, você viajou por várias cidades do Nordeste brasileiro, acompanhada pela família. Certo. Conta pra gente como é que foram essas viagens. Foi maravilhoso. Até em Salvador você foi, né? Você estava falando, e eu sou de lá, sabia? Ai, que bom! Eu gosto muito de Salvador, fiz muitas boas amizades lá. Então, a gente, como eu te falei, entramos pelo Roraima e moramos em Amazonas. Lá nasceu nossa filha. E aí, depois que ela já estava engateando, que ela estava forte, pegamos um barco e fomos para o Rio Amazonas. E aí fomos por várias cidades do Nordeste.
entre elas Belém, Piauí, Ceará, Aracaju, até que chegamos na Bahia. Em todas essas cidades a gente foi vendendo artesanato, mas a família toda, meu esposo e nossas 2 crianças. Foi uma viagem bem interessante. Eu quando estava na Venezuela, antes da crise, eu sonhava com conhecer o Brasil. Eu queria o gigante da América, né? Nosso vizinho. E aí tive essa oportunidade. Quando chegamos em Amazonas, eu queria muito conhecer Bahia. Era algo que me estava chamando. Havia uma energia aí que me chamava. E chegamos. Bahia foi um lugar maravilhoso. A gente construímos boas parcerias lá e conhecemos pessoas maravilhosas. É um lugar fantástico e desenvolvemos muito mais nossa arte. Uau, que história maravilhosa! Provavelmente você conhece mais o Brasil do que muitos brasileiros até, né? Você estava comentando de lugares que eu nunca fui, por exemplo. Mas se convido a vocês a irem, porque é muito bonito. Bom, a Agência Brasil apurou que um dos principais desafios de um imigrante e refugiado que chega a outro país é conseguir uma fonte de renda e a barreira da língua, do idioma. Rosa, a diferença na língua para você, como é que foi essa sua experiência aqui, para vocês conseguirem até continuar a vender os produtos? Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não falava nada e entendia nada também. Foi difícil ao princípio, mas eu tinha a necessidade, era uma questão de sobrevivência, eu precisava aprender. E eu botei toda a minha energia em aprender a falar. Ainda eu tenho dificuldades, ainda algumas palavras eu misturo com o espanhol. Falo em portunhol, às vezes esqueço que estou falando português e falo em espanhol. Mas eu entendi que eu precisava falar com as pessoas. E uma forma de eu aprender o português era isso. Todos os dias um exercício de falar com uma pessoa diferente. Eu falava com meus clientes e de uma vez, olha, eu sou da Venezuela e tenho dificuldade em falar. Por favor, me tenta entender. Mas assim, os brasileiros, praticamente todos, são muito compreensíveis e têm muita sensibilidade. Então, eles me ajudaram muito e me seguem ajudando. Às vezes que eu converso com uma pessoa, eu estou aprendendo. A maior dificuldade agora é na escrita. É uma dificuldade grande, mas eu estou aprendendo também. É um processo que não acaba, na verdade, mas é necessário para o empreendimento poder avançar. Muito bem, muito bem. E quais as estratégias que vocês usam para vender o macramê? Né? Afinal, brasileiro adora um desconto, né? Adora! Eu acho que todo mundo adora. Eu também. Então, a gente, em nossa loja, oferecemos alguns descontos para nossos clientes fiéis, que atesoramos todos eles. E a gente faz promoções também pelas nossas redes sociais. E vamos vendo também, eu vou entendendo o que o público me está falando, quais são suas necessidades e aonde eu tenho que direcionar nossos produtos, nossas vendas. Por favor, até te peço qual as redes sociais de vocês, para quem está assistindo em casa, né, poder já ir lá fazer sua comprinha, já pediu desconto. Então, nós estamos no Instagram como Majanoco. Repete, por favor. @Majanoco. Majanoco. Isso. E no Facebook como Majanoco Artesanato, todos juntos. Sempre estamos em processo de câmbios, porque a gente não faz peças por séries. A gente faz peças únicas. É uma de nossas características. Então, uma peça que estava hoje pode ser que amanhã não tenha. Então, a gente adequa
o espaço às novas criações. Para que fazer duas coisas iguais se as pessoas todas são diferentes? Gente, além de ouvir, a gente quer ver a banca, a Majanoco. Vamos ver a Rosa em ação lá na Torre de TV, um dos pontos turísticos mais famosos daqui de Brasília? Meu nome é Rosa Paulina Bravo Henriques, tenho 35 anos e sou artesã. Nossos produtos passam por várias etapas. Primeiro, um processo de investigação. Às vezes que a gente vai elaborar uma peça, a gente se documenta de que estamos fazendo e qual é o conceito dela. Então, a gente, por exemplo, eu trabalho com uma parceria com meu esposo e a gente debate. Conversamos, batemos um papo entre nós de como a gente vai elaborar essa peça, quais vão ser as cores, qual é o fim dela e o que esperamos que o cliente aceite, né? A gente já tem a ideia de um cliente ideal e a gente foca nosso trabalho nele. Não, a gente tive que cambiar nosso trabalho. Assim, as técnicas não, mas os conceitos variaram. Eu entrei no Brasil pelo Roraima, moramos em Amazônia e viajamos pelo Nordeste. Moramos na Bahia e logo aqui em Brasília. Em cada cidade que a gente chegou, fomos trocando nosso trabalho dependendo da cidade. E a gente foi conhecendo nosso público e eles foram dando informações importantes para a gente ir modificando e adaptando nosso trabalho a esse público dessa localidade em específico. A versatilidade, eu acho que a entrega também, a dedicação. Eu acho que as pessoas sentem isso quando vêm no seu trabalho, ou pelo menos eles mesmo manifestando isso, né? Eles gostam muito. Cada trabalho que a gente faz, vemos os detalhes para nós marcam muito a diferença. E então isso eu quero passar, a harmonia, amor por o que fazemos também. Eu acho que as pessoas recebem isso. Quando a gente ganhamos o espaço, a gente pensou que queríamos tipo na galeria de artesanato, né? Então a gente pensou quais eram as melhores ubicações, como íamos a expor nosso trabalho, que ninguém invadiera o espaço de outro, porque assim, nossas peças são parte de nós também, parte de um processo construtivo, criativo. Então, elas têm um espaço especial e a gente foi ideando. E todo o tempo estamos cambiando. Assim como vai passando o tempo, a gente vai vendo como nossas peças podem melhorar, entendendo mais nosso público aqui em Brasília, a gente vai adequando nosso espaço. Mesmo que seja pequeno, a gente tenta que fique o melhor possível. Eu queria que eles entraram na loja e ficaram acolhidos. Então a gente botou essa estrutura no meio justamente para que eles pudessem fazer um recorrido, como tipo na galeria. Eu queria que cada peça tivesse um espaço especial e organizá-la por cores também, para que não causara muito desconforto visual. Muita cor espalhada assim, você não consegue ver para onde. Então a gente pensou nisso, que cada cor estiver ubicada com tipos de produtos parecidos e com ubicações específicas. Mas mesmo assim, sempre estamos em processo de câmbios, porque a gente não faz peças por séries. A gente faz peças únicas.
é uma de nossas características. Então, uma peça que estava hoje pode ser que amanhã não esteja. Então, a gente adequa o espaço às novas criações. Meus clientes sempre procuram peças diferentes. A gente se caracteriza por isso. A gente pensa que nosso poder criativo é muito amplo. Para que fazer duas coisas iguais se as pessoas todas são diferentes? Têm necessidades diferentes, gostos diferentes. Então, há um universo enorme para explorar. Nós temos uns parceiros em nossa loja. Como te falei, eram clientes que viraram amigos e viraram parceiros. A gente tem um lucro do produto deles, o 30% do valor do produto deles, e é comercializado aqui no nosso espaço. Só isso. Nós queríamos que nosso espaço estivesse enfocado em decoração, para decoração de casa, de interior e exterior. Então, assim, todos os nossos produtos estão enfocados nessa área. Não é por acaso que os produtos estão aqui, senão com um fim específico. Nossa organização financeira vai por conta nossa. Nós temos um registro de todos os produtos que temos, a venda de cada um deles, e aí coletamos vários dados. A quantidade, podemos saber quais são os produtos que mais estão vendendo, a forma de pagamento dos nossos clientes, que aí a gente vê outras ferramentas de como ajudar o nosso cliente para que esse processo de compra seja melhor. E aí temos tudo registrado, como a gente vai no mês e vamos sacando averagens de como vão ser as próximas vendas. Para mim, atender as pessoas como eu gostaria que me atenderam. Primeiro com respeito, com educação e escutar ele. Escutar o que o cliente tem que falar, porque ele me está falando sua dor, como falamos em nossos empreendedores, né? O cliente tem uma dor, então eu preciso escutar todos atentamente para saber o que ele está procurando e poder fazer sugerências. E se não tem um produto, a gente, como faz tudo, oferecer para ele uma encomenda. A língua ainda é uma barreira, porque nossa língua natal é espanhol, mas a gente já hemos estudado bastante a língua portuguesa, ainda tem um caminho grande para aprender. Já estamos superando a fala, agora vamos na escritura, que é um pouco complexo, porque, por exemplo, para mover nossas redes sociais, tem que escrever. Aí tem algumas dificuldades, mas a gente eu acho que estamos levando bem. Além da língua, que foi o maior, porque o artesanato não é um produto de primeira necessidade, não é um produto de necessidade básica, mas sim é um produto de uma necessidade espiritual. Então, o artesanato não se vende só. Você tem que contar uma história, contar como é que ele foi feito e contar a história de quem faz também, porque isso é parte do trabalho. Então, não poder me comunicar de forma efetiva, de forma fácil, me deixava às vezes um pouco desconfortável, sabe? Mas essa foi a barreira principal. A segunda barreira é não ter um espaço. Naquela época que a gente chegou, trabalhávamos na rua. Éramos itinerantes, então assim, um dia estávamos aqui, outro dia estávamos lá. Não tínhamos alguma estrutura física onde a gente pudesse ficar permanentemente. Essa foi uma barreira, já quebramos ela também. O que sustém um empreendimento é o nosso cliente. Então é muito importante de como a gente trata ele, de como a gente desenvolve essa relação com ele. Então, estudar sobre isso, entender como funciona esse processo, está sendo muito importante. Então, eu participei de vários cursos,
a maioria foram online naquele momento. Eu participei com todas elas, é uma organização, participei com a Rede de Mulheres Empreendedoras. Também, como sou migrante, conto com essa rede de apoio do ACNUR e com o Instituto de Migrantes, também o IMDH. Eles dão muitas ferramentas fantásticas. Eu acho que são ferramentas que ajudam muito no crescimento do empreendedor. Uma pessoa que tem ganas de crescer no que faz, eles dão essas ferramentas que uno faz de forma ingênua. Eu me senti muito bem acolhida, de verdade. Desde que eu cheguei, na verdade, Roraima foi Boa Vista foi a cidade que foi mais difícil, mas depois dali eu me senti muito bem abraçada. É feito boas amizades, assim, amizades que eu penso que eu vou levar para a vida toda. Inclusive, em nossa loja, muitos de nossos clientes viraram amigos e muitos desses clientes amigos viraram parceiros de nossa loja também. Então, eu me sinto super acolhida, de verdade. Meu maior benefício da Venezuela foi minha formação. Não falo nada mais de forma artesanal, senão como eu sou, como pessoa. Minha parte de minha cultura sempre está comigo. Eu sempre transmito de forma consciente e inconsciente para as pessoas que estão do meu lado, ou pessoas que se acercam a nós, né? Por meio dos meus produtos, da minha fala, da minha comida. De nossa característica, o venezuelano é muito alegre sempre está com uma sonrisa, sempre vê o copo meio cheio, né? Eu resolvi vir aqui porque minha esposa adora macramê, é muito interessada e a gente gosta de pedra, então juntou os dois universos em um. Eu honestamente achei bem diferente de muitas das lojas que estão por aqui, assim, tá uma qualidade superior mesmo, tá bem organizado, tá bem bonito. O fundo escuro da loja contrasta perfeitamente para destacar os macramês que são mais claros, então eu sou bem criteriosa, não criteriosa assim, mas eu gosto de observar essas coisas, eu gosto da estética das coisas, então tô gostando bastante. O que eu mais gosto de lojas assim é que a gente encontra coisas que são feitas à mão e nada de fábrica, sabe? Quando a gente tem um trabalho que é feito à mão, algum artesanato, ela tem uma energia que vem com ela e com aquela peça especial e única. Então, eu acho que é muito mais legal comprar algo assim do que algo que tem em escalas grandes, que todo mundo vai ter em casa, entendeu? Então, essa individualidade, a autenticidade do artesão é única. Acho que o Brasil é um país que tem espaço para todo mundo e que a gente tem tudo para crescer e cresce quando a gente cria essa união, né? E a gente tem que abrir as portas para pessoas de outros países, outras culturas e fazer crescer a cabeça do brasileiro, expandir para que a gente conheça mais. Muitas dessas pessoas estão vindo às vezes de situações de dificuldade nos seus países de origem e mesmo que não seja, né, não tem motivo nenhum para não incentivar, não apoiar. Eu, pelo menos, não vejo nenhum motivo. Inclusive, expande a nossa troca, diversidade cultural, conhecer outras culturas, histórias, vivências. Acho que é um mercado que tá em expansão pela própria luta dessas mulheres em abrir seus espaços, em construir seus espaços de igualdade. E que ainda tem muitos desafios, porém, né, como toda a nossa sociedade coloca muitos desafios, às vezes nem sempre claros, óbvios, para as mulheres simplesmente por serem mulheres. Então, mas eu vejo que tem mais iniciativas cada vez mais para ajudar, e não só ajudar ajudar financeiramente, materialmente, mas inclusive com educação. Por exemplo, eu conheço algumas iniciativas de cursos de empreendedorismo feminino, marketing digital gratuitos, justamente para alcançar vários públicos
pessoas que nem sempre vão ter acesso a cursos pagos, por exemplo. Então eu vejo que a internet está ajudando muito com isso também, de poder possibilitar a maior expansão das mulheres que, no geral, têm menos possibilidades que os homens, simplesmente por serem mulheres. Ser empreendedor, gente, para mim é ter coragem. Ser empreendedor é ter muita coragem e muita firmeza no que você faz. Porque um empreendedor sempre está em uma roleta de emoções, um sub e barra de emoções. Às vezes estamos bem, vai dando tudo certo, de repente barra um pouco a energia, mas a persistência, a dedicação, a coragem tem que estar presente no empreendedor. Coragem e força. Não, uma dica. Olha, primeiro tem que conhecer o lugar onde você vai. Começa com o produto ideal que você quer, porque há muitas formas de empreender, não tão só fazendo artesanato, mas faz o que você gosta e escuta teu cliente. Ele é ele que te vai dar o caminho que você tem que traçar. O cliente que vai falando como é que seu negócio vai crescendo. Se prepara, estuda, aprende como é que se deve manejar uma pequena empresa, que é importante. A parte financeira, que é um pouco chata, mas é a coluna vertebral de seu empreendimento. É o meu maior conselho. Nosso empreendimento tem por nome Mayanoko, que Mayanoko significa meu lar, ou meu hogar, em língua guarau indígena, em língua indígena guarau da Venezuela. Para o guarau da Venezuela, o Yanoko é sua casa, mas não é nada mais o palafito onde ele mora com sua esposa e seus filhos, senão a família toda. Mas o Yanoko não é nada mais esse palafito, é a natureza, é o rio, é seu sustento, é onde ele comparte. Por isso que nós nos inspiramos nos guaraus para botar o nome de nosso empreendimento, Mayanoko. Porque nossos artesanatos é parte de nosso lar, nossos filhos. O lugar onde estamos agora, Brasília, é nosso lar, é nosso Yanoko. E qual conselho você daria para um artesão ou uma artesã que está começando agora? Querida, tenha coragem. Isso você tem de sobra, já mostrou aqui pra gente, né? Rosa, que trabalho lindo, muito delicado, né? Eu admiro muito os artesãos, a criatividade, né? Essa habilidade manual e realmente é um trabalho muito lindo. O que mais te inspira para criar as peças? Olha, a minha principal fonte de inspiração é minha família, meus filhos. Mas também eu me inspiro na América Latina. Nós, como latino-americanos, sul-americanos, na verdade, somos um povo de muita resistência em cultura. Temos uma cultura muito rica. Na Venezuela eu aprendi muitas coisas de artesanato. Eu estava muito entrelaçado com a cultura do meu país, fascinada. E é o que eu venho fazendo no Brasil também, desde que cheguei, conhecendo muita cultura do Brasil. E isso me inspira muito mais. É a gente querer expandir. Eu sei que o Mayanoko tem uma capacidade criativa muito grande e nós queremos fazer muito mais, queremos mergulhar muito mais na arte sul-americana. Uau! Gente, vocês sabiam que o artesanato movimenta 50 bilhões por ano? É o que mostram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Gente, são mais de 8 milhões de pessoas, artesãos, que vivem da arte ao redor do país.
Rosa, quais são os maiores desafios para empreender na área de artesanato aqui no Brasil? Que não devem ser poucos, né? Não, são bastantes. O principal para empreender é reconhecer quais são suas fortalezas e suas fraquezas. Eu acho que é o principal, porque de suas fortalezas você vai a edificar e de suas fraquezas você se vai a renovar, você vai a aperfeiçoar isso. E na área do artesanato é um pouco mais complexo, eu acho, né? Eu não empreendi em outra área, só na área do artesanato, e é um pouco complexo porque eu entendo que o artesanato não é um artigo de primeira necessidade, mas sim de uma necessidade espiritual. Assim eu sinto. E parte de nossa cultura, de nossa história como humanidade, a gente sempre se ha diferenciado justamente por isso, pela necessidade na necessidade e na capacidade de criar arte. Os primeiros vestígios de nossa humanidade estão os petroglifos, as pinturas rupestres, que foram as gravações, as comunicações que nos deixaram nossos antepassados. E isso se vê hoje em dia, por exemplo, essa peça. Para um artesão empreender, ele tem que botar sua criatividade, sua destreza e se preparar para enfrentar esse mundo. Conhecer essa rede que tem também é importante, e conhecer quais são essas instituições ou essas organizações que te vão brindar esse apoio para facilitar esse caminho. Por exemplo, conhecer a rede que acolhe os artesãos, nesse caso aqui, a Secretaria de Turismo, que eles são um apoio para o artesão. O SEBRAE, por exemplo, que é uma instituição que ajuda um empreendedor e ajuda desde a necessidade do empreendedor, porque todos temos necessidades diferentes. Então, o SEBRAE ele se vai adaptando às suas necessidades. Então, é um apoio maravilhoso. E saber aonde você quer direcionar. Qual é o seu lugar onde você quer chegar. É importante ter isso claro. Claro, isso vai mudando à medida que você vai crescendo, à medida que você vai aprendendo. Essas coisas vão mudando e a gente vai mudando com elas também. Vai se adaptando, né? Isso, totalmente. E como é para trabalhar com o público? Quais dicas que você pode dar aqui para o nosso público, né? Que quer vender produtos, artesanatos? Então, na verdade, eu gosto. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de ver as impressões delas quando vêm no seu trabalho. Eu gosto de ver o rosto, a cara das pessoas quando se ilumina com uma peça. Nossa, eu me sinto muito feliz. Nada imagina a felicidade que me dá. E também que uma peça de artesanato, seja um colar ou seja um painel, a gente pensa muito ele, não uma peça feita à toa, assim, como saiu, não. É uma peça pensada, é uma peça que entra em um processo criativo, algumas vezes é desenhada, bem estudada, as cores, as posições, que eu quero transmitir com essa peça. Então, ela vai direcionada ao bem-estar. Eu sempre penso nisso, no bem-estar que a pessoa vai ter quando ela se bota um colar, por exemplo, ela se vai sentir empoderada. É uma peça mexe na autoestima, né? Muito. E se é uma peça para decoração, o que essa peça vai transmitir em esse lugar ou em esse espaço também. Então, não é feito de qualquer jeito, não. É bem pensado, é bem feito com carinho. E o Brasil e Venezuela são países bem diferentes, né? Quais materiais que você encontrou aqui que são diferentes dos que você trabalhava na Venezuela? Então, aqui no Brasil, eu consegui as melhores linhas para fazer artesanato. A fábrica
que eu mais gosto, que tenha melhor qualidade, porque disso depende do acabamento do trabalho, a qualidade do material. Está aqui no Brasil, são meus parceiros. Eu acho que eu tenho muito que agradecer a eles. Por exemplo, as linhas para fazer micro macramê estão aqui, para fazer macramê para decoração também, ótimas, de excelente qualidade. Eu variei aqui um pouco com as pedras. Na Venezuela eu trabalhava mais com cerâmicas, mas o Brasil tem umas pedras semi-preciosas, maravilhosas. E isso me ha ajudado a adaptar meu trabalho de uma forma diferente. E o público gosta. Você tem sentido isso, um retorno super positivo do público? Sim, sim. Eles têm gostado muito. Claro, quando chego a uma cidade diferente, em todo esse trajeto que eu fui modificando meu trabalho de acordo às cidades, de acordo à necessidade das pessoas, a quais são seus gostos. Cada vez que eu falo com um cliente, eu tenho esse feedback, essa informação que me faz crescer em meu empreendimento, que me faz crescer como artesã, como artista. Maravilha. Gente, vocês sabiam que o Sebrae, em parceria com a Agência da ONU para Refugiados, oferece cursos gratuitos para melhorar os negócios de pessoas refugiadas no Brasil? Pois é. Entre na plataforma Refugiados Empreendedores para saber mais sobre o projeto e dos cursos disponíveis. Acesse www.refugiadosempreendedores.com.br ou entre no Instagram @PactoGlobalBR para saber mais. Rosa, na pandemia, com as restrições e o fechamento, né, que a gente teve aí do comércio, você começou a vender no Instagram, né? Certo. Como é que foi essa transição? Olha, na Venezuela, a diferença, a gente não estava muito engajado com redes sociais. Mal tínhamos um celular. Uau! Sim, então foi um desafio. Eu tive que aprender muita coisa. E através dessas mentorias, essas aulas que eu fui fazendo, me foram dando ferramentas de como eu podia fazer as melhores fotografias, como eu tinha que destacar meu produto, como eu tinha que oferecer ao público, qual era o tipo de linguagem que tinha que fazer. Em esse momento da pandemia, a gente estava fechado dentro de casa e tudo foi online, tudo foi através das plataformas digitais. E em esse processo eu realizei uma venda. Eu me senti, nossa, eu me senti poderosa. Foi uma conquista. Foi né? uma conquista, Sim. eu não acreditava. Eu já estava aqui em Brasília e eu fiz uma venda para uma senhora na Bahia. Então, assim, eu me senti muito feliz, eu não acreditava. Eu fui com toda a felicidade, criei essas peças. Aí foi uma conquista. E à medida que passava o tempo, eu fui publicando, mas ainda eu reconheço que tenho algumas dificuldades, mas estamos trabalhando nisso. E como é que você faz essa logística para enviar os produtos? Você estava aqui e enviou para a senhora lá na Bahia. Como é que você faz isso? Então, eu conto com o Correios. Aí eu faço... Ela escolhe a peça. Se a peça não está disponível, eu elaboro na hora. E então a gente faz um cálculo de quanto seria o envio, passo essas informações para meu cliente. Se ela dá a vistoria de ok, aí eu embalo tudo direitinho e levo para o correio. E como que você calcula os preços das peças? Então, a gente tem vários itens que a gente tem que calcular. A linha, o tempo que eu levo para elaborar a peça, a pedra se leva, que também tem um custo, e a gente tem um valor que é incalculável, sabe? Que é através da experiência, da criatividade, da destreza,
Mas a gente tenta nivelar isso, que não seja um preço exorbitante, mas que seja um preço justo. Sim. Para o cliente e para nós como artistas. Rosa, e conta para o nosso público, você pensa em expandir o negócio físico, o ponto de venda, né, para outros pontos aqui em Brasília? Ou você pensa em investir mais na venda online? Então, a gente, como eu te falei, temos um espaço físico, mas a gente gostaria de estar em outros espaços também, que nos deram oportunidade. Mas eu também quero investir na parte online. Eu acho que tem um público muito amplo, eu posso chegar a muitas mais pessoas, quebrar as barreiras de Brasília, chegar ao Brasil todo. Na verdade, o mundo todo eu quero conquistar. E o que você acha que falta para você conseguir vender mais online? Qual seria o próximo passo? Os próximos passos? Os próximos passos, olha, eu tenho intenção de criar uma página online que seja mais fácil para o cliente chegar, já escolher. Uma dificuldade que eu tenho é que nossas peças são únicas, então só tem uma em estoque. Uma vez que você vê, acabou o estoque. Vai ter que tirar rápido ali da página. Sim. Então, a gente está pensando qual vai ser a melhor estratégia. Claro, eu ofereço para o cliente que se ele gostou muito da peça, eu posso fazer uma parecida. Mas nunca vai ser igual, né? Sim. Mas estamos pensando nas melhores estratégias para concretizar isso. Que o cliente já chega, escolha, faça o pagamento e imediatamente, o mais prontinho, chegue às suas mãos. Quero saber quais são essas parcerias que eu poderia fazer com empresas de envio que me deem segurança, né? Para eu, como artista, como artesã, e para o cliente também. É importante que ele se sinta em segurança. Com certeza. E qual conselho você daria para um artesão ou uma artesã que está começando agora? Querida, tenha coragem. Isso você tem de sobra, já mostrou aqui pra gente, né? Então, o primeiro que eu diria é aflore mais sua arte. Aflore mais. Você tem limites que você pode quebrar. E outra, com respeito à arte e com respeito ao empreendedorismo, busque as formas de aprender. Aprender como é que você vai organizar sua empresa, quais são suas fortalezas, quais são suas debilidades, qual é seu cliente ideal, aprender sobre a parte financeira de como administrar a sua empresa é importante, porque ser empreendedor é uma montanha de muitas emoções e às vezes bate-se um desânimo. E você não se vai acontecer sempre, vai acontecer. Às vezes eu não tenho ânimo de produzir, o artista às vezes não se sente bem, eu entendo, mas vamos para frente, vamos todo o tempo aprendendo. Eu estou aprendendo, todos os dias tento aprender algo novo, isso me enriquece meu trabalho, enriquece meu empreendimento. E eu diria isso, vá aprender, vá se educar nesse aspecto, sobretudo na parte financeira, que dá certo. Caramba, você é uma inspiração. Você fala, eu fico aqui, ó, refletindo sobre as informações que você vai passando pra gente. Caramba, parabéns, tá? Obrigada. E qual conselho, Rosa, que você daria para quem está começando a vida pessoal e profissional em outro país? Olha, eu sei que é assustador chegar a um país novo, porque é muita informação. Eu, como migrante, quando cheguei no Brasil, tudo é novo. Até tomar o transporte público é diferente. Tudo. Então, assim, procura instituições que te podem ajudar como migrante. Tem muitas instituições e elas te vão a orientar. Também há que ser um exercício de autoanálise, de refletivo, né? De que você quer, tem que estar claro.
Porque quando você está claro, você vai direcionado a esse lugar. E você vai botar suas energias, seus pensamentos e suas ações para concretar essa meta. E buscar ajuda, porque precisamos de ajuda. Eu, pelo menos em meu caso, eu precisei de ajuda, busquei esses parceiros que me ajudaram a crescer e que me estão ajudando a crescer. E eu espero que essa informação seja de muito apoio. Olha, Rosa, eu ficaria aqui horas conversando com você e acredito que o público também gostaria até de poder ouvir mais, mas infelizmente, né, chegou o final. Que honra imensa em ter você aqui no nosso programa, no nosso Perfil em Negócios. E as peças de macramê maravilhosas, né? Não tem como a gente não se encantar, né, gente? Eu quero saber se você quer dar algum último recado para o empreendedor que está nos assistindo. Primeiro, obrigada pelo convite, por compartilhar essa história e que possa inspirar a outras mulheres também. A que não tenham medo, a que vayam com tudo, com força. É complicado, é difícil, mas dá para fazer, dá para fazer. Meu conselho é, gente, se preparem, estudem, sem fazer mal a ninguém, com o coração na mão, entreguem tudo de si. É o que eu faço, é o que me resulta. E com alegria, gente. Com alegria. E coragem que você tem só, né? E você, imigrante ou refugiado, não esquece dos cursos gratuitos do Sebrae, hein? Até o próximo Perfil e Negócios comigo, Maria Gal, e mais um convidado ou convidada inspirador. Você nem percebeu que já deu o primeiro passo, né? Afinal, assistir ao canal Empreender já é um bom negócio. Até a próxima!